Olá, minha gente, a paz do Senhor Jesus. Aqui estamos com o professor Wellington Santana, que atua no Instituto Ictus, pertencente à Associação Missionária Amor e Restauração AMAR, com a disciplina Cristologia. Professor, o que significa Cristologia e qual a importância desta matéria? A paz do Senhor ao pastor Marcos, aos ouvintes que estão nos ouvindo agora por meio deste vídeo. Bom, pastor, Cristologia nada mais é do que o estudo acerca dos atributos de Cristo e da pessoa de Cristo, uma vez que Cristo é tanto humano quanto divino. Então percebe-se que há uma dupla natureza no próprio Cristo. E relativo à importância é muito significativo, uma vez que Cristo é o padrão, é quem sustenta a igreja, o evangelho, aqui na terra que está sendo pregado por meio dos seus servos. Isto é, não há evangelho sem cruz, não há evangelho sem Jesus, não há evangelho sem Cristo. O apóstolo Paulo nos fala sobre o outro evangelho. Ele diz assim: se um anjo de luz vindo do céu ensinar um evangelho diferente daquele que nós temos ensinado, considerem anátema, maldição. Professor, ao longo dos séculos de existência da igreja sobre a terra, houve diversas iniciativas, diversas ações do maligno no sentido de desvirtuar e adulterar a sã doutrina no tocante à cristologia? Sim, temos uma referência, um recorte histórico do século II ao século V, onde se levantaram os pais da igreja, como Orígenes, Santo Agostinho de Hipona, para poder combater essas heresias. Podemos citar, dentre elas, os eutiquistas, que não tem base em Eutico, que foi o primeiro mártir de Atos dos Apóstolos, ali no início da igreja primitiva. Eutico é uma coisa, eutiquistas é outra coisa. Então os eutiquistas pregavam uma terceira natureza, isto é, a mistura da divina e a mistura da terrena. Mediante essa mistura surgiu uma terceira natureza, que segundo eles é uma outra natureza divina. Porém, nós discordamos, os pais da igreja discordaram, porque não tem base bíblica nenhuma. Na realidade, eles estavam se contrapondo à palavra de Deus, e acrescentando aquilo que a Bíblia não nos permite acrescentar. Agostinho, por exemplo, se debruçou sobre esta questão, escreveu verdadeiras teses apologéticas, defesa da fé, defesa do evangelho, mostrando com muita clareza a divindade de Jesus Cristo. Orígenes também se esforçou, outros pais da igreja se esforçaram, isso desde o começo, porque já na época do apóstolo João, por exemplo, havia uma influência gnóstica no seio da igreja. Gostaria que o professor nos falasse um pouquinho sobre isso. Isso data também ali no recorte histórico, como eu falei, do século II ao século V. Os gnósticos, eles acreditavam em um ser supremo. Então, teoricamente, eles duvidavam do próprio Cristo, da divindade e, podemos dizer, da carnalidade, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que levantou-se Agostinho, Santo Agostinho, para poder refutar essas ideias que estavam sendo disseminadas no seio da igreja. E como bem entendemos, não existe um ser supremo no aspecto, com base no gnosticismo. Existe, na verdade, um Deus que nos criou, um Deus verdadeiro, que enviou o seu Filho amado Jesus para morrer por nós naquela cruz do Calvário. Então, o nosso Deus, o Criador do universo, o Criador dos céus e da terra, tem dentre as suas diversas prerrogativas de caráter, diversas atribuições e atributos, aquele atributo de interação com as suas criaturas. Em outras palavras, Deus criou e Deus está presente, interagindo com a sua criação. Deus não virou as costas para a humanidade. Deus não se distanciou
para um lugar infinitamente longe. Deus está presente. Mas a onipresença de Deus não pode significar aquilo que alguns heréticos ou propagadores de heresias quiseram passar para a igreja. Esta onipresença de Deus tem também o sentido de presença pessoal, ou seja, uma personalidade com vontade própria que decidiu interagir com a sua criação. Isso que eu estou dizendo agora tem a ver também com algumas ideias desses propagadores de heresias desde o primeiro século e foi igualmente refutado pelos pais da igreja acerca da divindade de Cristo. Cristo é verdadeiro homem e verdadeiro Deus, 100% homem, 100% Deus. Ele é a segunda pessoa da Trindade e de uma forma exclusivamente, genuinamente espontânea, ele veio ao mundo para promover a redenção da humanidade, a restauração de todas as coisas, como temos na Bíblia, a salvação daqueles que nele creem. Eu gostaria que o professor explorasse um pouquinho essa questão, mostrando a divindade de Cristo e a sua onipresença. Jesus também é onipresente, ele é onipotente, onisciente, ele é atemporal, eterno, porque ele é Deus. Sim. Por favor. Pastor, referente a essa questão, nós temos inúmeras passagens, bíblicas que provam a divindade de Jesus. Um exemplo, João capítulo 1 e versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então esse versículo prova a divindade de Jesus. E eu quero, com a sua permissão, abrir um parênteses, porque há uma Bíblia adulterada, com uma versão deturpada, que tem a seguinte tradução para João 1:1. No princípio, essa tradução que eu vou apresentar agora, foi adulterada. No princípio era o verbo, ou logos, a palavra, e o verbo era um Deus. Eles traduziram dessa forma: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era um Deus. Então eles colocaram o artigo indefinido. Jesus não é um Deus, com D minúsculo. Jesus é Deus. Nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Ele é, inclusive, chamado de Pai da eternidade. Desculpa, professor, por favor, continue. Só para poder referenciar, Isaías capítulo 9, versículo 6, é o Pai da eternidade. Ou seja, ele é pré-existente. Antes de criar todas as coisas, ele já existia. Então ele é o Pai da eternidade, ele é o Pai da criação. Sabemos que o Cristo humano, ele não foi onipresente. Existia uma monopresença dentro da cristologia. Muitas vezes você vai encontrar na Bíblia algumas passagens que dizem que as pessoas, os líderes religiosos, queriam matar Jesus, apedrejar. Mas aí Jesus sumia de repente da presença deles. Então prova a monopresença. Jesus por muitas vezes fugia porque não era o momento específico da sua morte e etc. Exatamente. Então é importante distinguir com muita clareza entre Jesus homem e Jesus Deus. O seu ministério humano exigiu que ele se despisse daquela glória celestial. Ele se esvaziou, como a Bíblia diz. Não que ele tenha deixado de ser Deus, ele apenas se esvaziou e humilhou-se até a morte, morte de cruz. Ou seja, esvaziou-se a ponto de tornar-se servo. Ele veio como servo, mas jamais pecou, jamais deixou-se contaminar pelo pecado. O único ser humano imaculado, separado dos pecadores, puro, perfeito, é o Senhor Jesus. O professor poderia ainda tecer algum comentário sobre isso? Eu queria concluir de forma coesa,
sobre essa dupla natureza, né? Tem pessoas que não sabem diferenciar. Cristo, ele é tanto humano quanto divino. Cristo é tanto histórico quanto pré-existente. Podemos usar também a referência para poder provar a sua humanidade. Mateus capítulo 1, versículo 23. O nome dele será chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então ele se esvaiu da sua glória. João capítulo 1, verso 14. Se fez carne e habitou entre nós. E nele vimos a glória do unigênito do Pai. Então essa passagem prova a humanidade de Jesus. E João capítulo 1, versículo 1, nos prova a divindade de Jesus. Então ele é tanto divino quanto humano. Como homem, ele sentiu fome, sentiu sede, chorou. Como homem, ele sentiu dores, ele sofreu as mazelas próprias da vida humana na terra, né? Como homem, ele experimentou tudo o que o ser humano experimenta, com a única diferença de não ter pecado. Pecado, corretamente. Valon tem uma frase muito importante que diz que o homem é um ser humano e esse ser humano é biologicamente social. Cristo, ele foi homem e por ser homem, ele foi também um ser social. E por ser homem, uma colocação bem feita pelo pastor Marcos, né? Segundo a psicologia, ele teve emoção, ele teve vontade, que é a volição, e ele também foi comandado, teve a sua parte psíquica, juntando aí com a somática, que é o sistema nervoso. Então Jesus chorou, Jesus sofreu naquela cruz por nós, ele se agonizou naquele jardim do Getsemane, né? Então isso aí prova a humanidade de Jesus, porque ele padeceu as mesmas necessidades que a gente. E por falar na parte psíquica, muito embora você já tenha sinalizado a conclusão, mas aqui uma coisa puxa a outra. Muito interessante observar que Jesus sabia quem era Judas, não é? Jesus sabia o que estava para acontecer. Inclusive, ele anuncia isso na última Páscoa e por ocasião da primeira ceia, né? Porque ele celebra a Páscoa e institui a ceia do Senhor. E ali ele deixa bem claro para todos que ele sabia quem seria o traidor. E interessante é que a sua estrutura psíquica, a sua estrutura emocional era tão balizada, tão bem equilibrada, e ele tinha tanta estabilidade emocional que ele soube administrar tudo aquilo sem entrar em pânico, sem cultivar ódio, sem ter reações de pane emocional, sem ter reações de descontrole emocional. Então, o verdadeiro homem, com tudo o que o ser humano possui em termos físicos, emocionais, mas com aquela capacidade de manter-se super inalterado, super equilibrado diante das circunstâncias mais difíceis que um ser humano pode enfrentar. Daí a declaração que não pode ser esquecida, não pode ser obscurecida jamais. Verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Repetindo, porque também é muito importante repetir isso que está na carta aos Hebreus: separado dos pecadores. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Professor, muito obrigado por sua participação. As suas considerações finais. Eu é quem agradeço pelo espaço, né? Amo aprender sempre e transmitir esse conhecimento libertador que o Senhor Jesus nos proporciona. Vou utilizar aqui para poder fechar minha fala. 2 de Pedro, capítulo 3, verso 18. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Muito obrigado. Deus abençoe a todos.